Bom, vamos dar continuidade, desculpa a minha voz, ao assunto da pesquisa social, certo? Então, nós vimos primeiramente o positivismo e agora vamos falar um pouquinho da fenomenologia. Edmundo Husserl foi o filósofo alemão que criou esse método para descrição e análise da consciência. Esse nome vem da palavra fenômeno, que significa aquilo que se mostra em si mesmo. Bom, a tradução o significado, né, da palavra fenômeno já nos diz o que a fenomenologia quer, qual é o objetivo dela, né? Ela, na verdade, quer descrever, compreender e interpretar os fenômenos que se apresentam à percepção das pessoas, né? E surgiu justamente da impossibilidade da análise das atitudes humanas como simples reações, né? Se essa análise for feita superficialmente, como simples reações, nós não poderemos entender o significado dessas reações. Por que as pessoas têm determinadas atitudes? O que elas trazem em si que faz com que elas tenham essas atitudes, né? Então, na verdade, isso vem também da consciência das pessoas, né? O resultado dessas atitudes vem da consciência que elas têm. Então, a fenomenologia, ela se ocupa apenas das operações realizadas pela consciência. Da onde vem esse fenômeno, né? Então, ela não separa o sujeito do fenômeno. O fenômeno é objeto gerado a partir das experiências e vivências das pessoas, do sujeito, né, da sua essência, certo? Então, para a fenomenologia, o sujeito é a fonte geradora do fenômeno. Ela tem a pretensão de não separar o sujeito do fenômeno, mas reuni-los de maneira indissociável, né? A preocupação é com o fenômeno, ou seja, daquilo que surge ou se manifesta para uma consciência, como resultado de uma inquietação do sujeito, que interroga sobre aquilo, né? E não como uma demonstração de relação causal, ou seja, ela quer refletir a partir do que o sujeito viveu, desculpa, né? Então, a partir da vivência do sujeito, do que ele mostra nessa vivência, nas suas falas, nas suas atitudes, a gente vai interpretar essa questão, esse fenômeno. Então, ela não procura saber se o juízo é verdadeiro, ou seja, se aquela consciência, se aquela ação daquele indivíduo é verdadeira, e sim qual o significado daquilo que tem na consciência quando a gente julga, certo? É um método indutivo, ele é ahistórico, porque ele não tem o propósito de produzir transformações ou de entender o contexto histórico no qual o sujeito está inserido, né? É, tem a pretensão apenas de descrever o fenômeno como ele acontece, não tenta explicar e nem analisar profundamente esse fenômeno. O homem é o sujeito e não o objeto do processo, e busca as causas da existência dos fenômenos, procurando explicar origens, relações, mudanças, né? E como nós já falamos, é o estudo das experiências vividas, é um refletir a partir do retorno ao já vivido, né? Então, o sujeito vai refletir sobre tudo que ele viveu e vai falar sobre aquele assunto que está sendo investigado. Então, é necessário a gente captar o discurso, né, do sujeito, captar palavras subentendidas, gestos, silêncios, tons de voz, expressão fisionômica. Tudo isso é importante ser captado no processo da técnica de investigação, né? Que geralmente são entrevistas profundas, entrevistas abertas, né? Então, todo esse contexto de onde essa entrevista está acontecendo, né? Não só o que o sujeito fala, mas o que pode estar por trás dessa fala, tem que ser levado em consideração na análise, né? Então, é uma abordagem compreensiva com o chamado à reflexão, realmente, à fenomenologia. E aí a gente traz para vocês, para ilustrar, né, um exemplo de um estudo fenomenológico. Esse estudo também é feito por um grupo da UFES, inclusive a professora que orientou esse estudo, a professora Rita Rocha, que vai dar um depoimento para vocês sobre o uso da fenomenologia nas suas pesquisas, para vocês terem uma ideia. E esse é um estudo que ela publicou numa revista de ginecologia e obstetrícia, no qual o tema do trabalho é prevenção do câncer do colo do útero em gestantes, um estudo fenomenológico. Então, no seu título,
algumas revistas recomendam que se coloque que se trata de um estudo fenomenológico. Qual o problema do estudo, né? A realização do Papa Nicolau na gestação faz parte da rotina do pré-natal. Porém, muitas gestantes não se sentem informadas quanto à importância da realização desse exame. Então, qual foi o objetivo desse trabalho? Compreender o sentido da prevenção do câncer do colo do útero na ótica dessas gestantes. O que elas entendem sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero, né? Que significado elas dão a importância ou a esse processo de prevenção do câncer de colo de útero? E o método foi um estudo fenomenológico heideggeriano. Ela segue, né, a teoria por Heidegger, né, ela segue todos os passos que Heidegger, que é um pesquisador na área de fenomenologia, traça para uma pesquisa, e foi construído com base nas etapas, metódicas trazidas por Heidegger, que primeiro é a redução, a construção e a destruição. Ela vai explicar um pouquinho sobre essas etapas, né? Redução seria assim, reduzir-se ao que o fenômeno está trazendo apenas, né? Eu não quero saber o contexto onde acontece a prevenção do câncer de colo de útero. Eu quero entender o que aquela gestante, aquela mulher significa para esse processo. Que significado ela dá para isso? Que sentido ela dá para esse processo? Eu não quero ver o contexto onde ele acontece, é o significado que a mulher dá a isso. Então, é uma redução àquele fenômeno, certo? E as outras etapas eu acho que Rita vai explicar melhor para vocês. Os resultados, aí ela traz. Desvelou-se, olha que interessante o verbo que foi utilizado aqui, né? Ela conseguiu desvelar, né? Que as gestantes vivenciam o fenômeno da prevenção do câncer do colo do útero com o velamento da palavra câncer. Olha que interessante. Então, nas falas dessas gestantes, ela viu que as gestantes falam da prevenção, mas não falam da palavra câncer. A palavra câncer para elas é muito forte, traz algum significado de dor, né? E isso ela vai analisar nessa pesquisa. E no modo da falação e com inautenticidade nas relações entre profissional de saúde e cliente. Então, na verdade, ela identificou aí nas falas dessas gestantes que a relação profissional de saúde e cliente talvez não está sendo adequada no sentido de que essa gestante entenda realmente o significado dessa questão do Papa Nicolau para a prevenção do câncer de colo de útero. E aí a conclusão do trabalho, né? Necessitamos enfrentar o desafio de reconhecer a fragilidade do modelo biomédico para cuidar da saúde das mulheres, na perspectiva de avançar para um cuidado compreensivo. Então, na verdade, o desvelar do sentimento dessas mulheres levou a uma conclusão de que na verdade não é nenhuma conclusão, é uma consideração final. Ela não está fechada, né? Quando a gente diz conclusão, é algo que está fechado. Não está fechado. Na verdade, é uma consideração de que a fala dessas pacientes, dessas clientes, o que elas disseram, o significado que elas deram para isso, mostra que é necessário haver um cuidado mais compreensivo em relação a essas gestantes, porque talvez por isso elas não estão dando o significado adequado, a importância adequada à prevenção do câncer de colo de útero. Então, esse tipo de estudo fez com que se aprofundasse nessa questão do que ela significa daquele procedimento. Realmente ela vislumbra a importância daquele procedimento. Então, se ela não vislumbra, o que é que está acontecendo entre a relação profissional e cliente, que ela não está conseguindo perceber isso, né? Então, o estudo fenomenológico, ele aprofunda para tentar entender a compreensão, né, do sujeito sobre aquele fenômeno, certo? Eu acho que tem alguém, eu não me lembro agora, das meninas que quer ver a questão do pré-natal odontológico, se elas compreendem aquilo. Eu acho que vai muito nesse sentido aqui, tá? As gestantes. Bom, e aí a gente parte para a terceira corrente de pensamento, que é a dialética, e que nasce do marxismo, né? O marxismo, que é uma doutrina baseada nas obras de Karl Marx, e que desde seu surgimento sofreu influência de vários pensadores, como o próprio Engels, que é um contemporâneo de Marx, e Nietzsche e o próprio Lenin, né? O Karl Marx, ao fundar a doutrina marxista na década de 1840, ele revolucionou o pensamento filosófico, especialmente pelas conotações políticas explícitas nas suas ideias, né?
É, e tem dois aspectos abordados pelo marxismo. Um seria o materialismo dialético, né? Que na verdade funciona como uma base filosófica do marxismo. No materialismo dialético, a matéria é a essência do mundo, então a matéria é tida como anterior à consciência dos sujeitos, e sendo assim, a realidade é objetiva e suas leis são passíveis de serem conhecidas, né? Como tal, a dialética ela realiza a tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Então, ela considera a matéria como essência do mundo. A matéria é tudo que existe objetivamente, né? E a dialética, né, segundo Engels, ela tem algumas leis importantes, né? Primeira, lei da passagem da quantidade à qualidade. Na verdade, a lei da passagem da qualidade à qualidade explica que os fenômenos eles se distinguem entre si pela sua qualidade, né? Ou seja, cada fenômeno ele tem significados, né? Ele tem sentidos, então ele tem qualidades específicas dele e não quantidade, né? Não se pode quantificar fenômenos sociais. Então, a dialética ela leva em consideração que cada evento, cada fenômeno tem sua qualidade, tem suas características peculiares, certo? A segunda lei da dialética é a lei da contradição. E Marx dá um exemplo interessante, que não é possível, por exemplo, a existência de burguesia sem o proletariado. Então, os opostos, eles estão em interação constantemente, né? E isso é muito importante, a lei da contradição. E existe também a lei da negação pela negação. A negação dialética é resultado da luta dos contrários, né? Então, por exemplo, na sociedade, proletário e burguesia têm ideias e interesses diferentes e são contrários. Existe uma luta dos contrários, né? E na dialética leva-se em consideração essa luta, né? Se eu estou investigando um processo social na comunidade, eu tenho que levar em consideração pontos de vistas diferentes, né? Interesses diferentes que permeiam essa sociedade, certo? Bom, e aí vem o materialismo histórico, que também é um aspecto importante do marxismo, né? No materialismo histórico, se estuda os problemas mais gerais, tendo por finalidade a explicação sobre o mundo, a natureza e o homem. O pensamento é a ideia que se faz das coisas, enquanto que a matéria é o que é mostrado, é apresentado nas sensações e percepções do ser humano. Então, existe a matéria e o pensamento é uma ideia que se faz dessa matéria e das coisas que acontecem no mundo. Então, o materialismo histórico, ele busca explicações coerentes e lógicas e racionais para o fenômeno da natureza, da sociedade e do pensamento. Os princípios do materialismo, né? Matéria, que nós já falamos, a dialética, né? Que é justamente essa questão dos contrários, e a prática social, certo? E aí nós temos que uma coisa muito importante é que no materialismo histórico a realidade existe independente da consciência, né? E existe uma articulação entre teoria e prática. Então, por exemplo, nos estudos que têm como base o materialismo histórico, o materialismo dialético, há uma grande articulação entre a teoria e a prática, né? A teoria que se traz e a prática, por exemplo, dos serviços. A teoria sobre determinado tipo de trabalho, por exemplo, a teoria sobre o trabalho em equipe e a prática do trabalho em equipe. Existe uma constante articulação entre a teoria e a prática, né? E o método dialético é um movimento de produção da realidade, cujo motor é a contradição. Então, eu vou investigar processo de trabalho, eu vou ter que levar em consideração diversos pontos de vista, né? Processo de trabalho da estratégia saúde da família. Eu tenho que levar em consideração o que o trabalhador fala sobre isso, o que o usuário fala sobre isso e o que o gestor, por exemplo, fala sobre isso. E aí eu vou ver que existem contrários, que existem opiniões contrárias e que existem concepções que se divergem. E isso faz parte do processo de construção histórica e faz parte da dialética, tá certo? Bom, a gente vai encerrar e continua no próximo, tá certo, pessoal? Importante lembrar que para a dialética nada é eterno,